Olá, tudo bem? E aí, gente? Rangel chegando para mais uma aula, mais um assunto. Vamos continuar nosso estudo de biologia, vamos continuar com o nosso pensamento sobre biologia. Começando agora uma das partes que eu acho mais polêmicas da biologia. Por quê? Porque tem aquela galera que ama, tem aquela galera que odeia. Geralmente esse trecho agora que a gente vai começar a falar, esse bloco de assuntos, ele não é um dos assuntos mais queridos não. Mas aqueles que querem bem esse assunto, amam de verdade. Certo? Que assunto é esse? Esse assunto é a botânica. Botânica é a parte da biologia que estuda o reino Plantae, um dos 4 reinos que fazem parte do domínio Eucária, onde só tem seres eucariontes. Rangel, mas eu aprendi com outro nome. Tem outro nome para esse cara? Tem sim. O reino Plantae também pode ser chamado de reino Metaphyta. E até é importante eu falar para vocês esse outro nome, porque aqui aparece um sufixo que é bem comum de vegetal. Você encontra ele como sufixo ou como prefixo, e quando ele é falado, estão querendo falar alguma coisa de planta. Que prefixo ou sufixo é esse? É o fito. Então, tá ligado a fito, tá ligado à nossa botânica aqui, ó. É engraçado, né, que nem tudo que é fito é da botânica. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o fitoplâncton. Algas que são os grandes produtores de oxigênio para o planeta. São algas de superfície marinha. E são fitoplâncton. Ganha o nome fito porque também são fotossintetizantes. E aí pensaram em um passado fazerem parte do reino vegetal. Mas isso foi descartado porque você vai ver que em características gerais, esses seres do fitoplâncton, que são algas unicelulares de superfície marinha, não se encaixariam nesse reino aqui. Por que não, Rangel? Pelo seguinte, ó. Porque para ser uma planta, para fazer parte da nossa botânica, o ser tem que ter essas características aqui, pelo menos. Pode ter uma mais, uma menos, tá? Algumas a mais aqui. Mas essas são as principais que toda planta tem que ter para ser uma planta. Primeiro, todo ser do reino vegetal é um ser eucarionte. E você sabe que quem é eucarionte possui carioteca. Carioteca ou membrana nuclear. Além disso, os seres eucariontes são seres que têm ribossomo 80S. Os seres eucariontes têm organelas citoplasmáticas membranosas. Então, para ser vegetal, tem que ter carioteca, tem que ter organela citoplasmática membranosa, tipo complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos, por exemplo, além do ribossomo 80S. Todo ser do reino vegetal é um organismo pluricelular, ou seja, formado por mais de uma célula. Pô, Angel, mas o fitoplâncton é uma alga unicelular. Não faz parte desse reino? Não. Faz parte do reino protoctista, o antigo reino protista, seres mais primitivos, onde muitos são unicelulares. Esses seres aqui, ó, sempre tem mais do que uma célula. Para ser vegetal, tem que ter mais de uma célula. Beleza? Os seres do reino Plantae são autotróficos fotossintetizantes. O que é isso em português? Autotrófico é o cara que transforma matéria inorgânica em matéria orgânica. A gente é habituado a falar que autotrófico é quem produz seu próprio alimento. A abelha voa até a flor, pousa na flor, pega o néctar, produz o mel, a abelha come o mel. A abelha produz seu próprio alimento. A abelha é autotrófica? Não, é heterotrófica. Então, por que para ser autotrófico eu não posso pensar que o cara produz seu próprio alimento? Como eu falei, tem animais que produzem alimento e nem por isso são autotróficos. Como eu defino então o autotrófico, Rangel? Defino assim, ó. Se o ser transforma matéria inorgânica, água, gás carbônico e sais minerais, em matéria orgânica, ele é autotrófico. No caso dos fotossintetizantes, para fazer essa conversão, eles dependem de luz. A energia que vem dos fótons, os fótons que vêm da luz, desculpa, os fótons que são energia luminosa, vão ser fundamentais para disparar o processo de produção de energia ou transformação de energia para a produção de matéria orgânica nos seres desse reino aqui. Beleza? Esses seres possuem uma organela bem característica do reino, que são os cloroplastos. Só existe nesse reino, Rangel? Não, você vai encontrar cloroplasto em algas pluricelulares.
Só que nesse caso aqui, quando a gente fala de um vegetal, esses cloroplastos, que é o local onde ocorre a fotossíntese, possuem dois tipos de clorofila especial. A clorofila é o pigmento fotossintetizante, responsável por absorver energia luminosa e disparar o processo de transformação de energia na fotossíntese. Existem dois tipos de clorofila que todo vegetal tem que ter. Para ser planta, tem que possuir a clorofila do tipo A e a clorofila do tipo B. Plantas têm clorofila, sempre dos tipos A e B, que são fundamentais para a fotossíntese acontecer. Beleza? Parede celular de celulose. Plantas possuem envoltório celular, que está desenhado aqui em verde, ó, que é formado por um carboidrato. Bactérias têm um tipo especial, que é formado por peptídeo-glicana, associação de aminoácidos com carboidratos. Em fungos aparece uma parede celular de um outro tipo de carboidrato, quitina, mas nas plantas, a parede celular, a estrutura que envolve toda a célula, é formada por um carboidrato estrutural, um polissacarídeo estrutural, chamado de celulose. Então a parede celular é de celulose. Só tem celulose, Rangel? Não. Em tecidos vegetais, você vai encontrar outras moléculas impregnando a parede celular, inclusive que podem matar a célula. É engraçado, eu não coloquei aqui, mas organismos vegetais podem possuir tecidos formados por células mortas. No nosso caso, nós seres humanos, não temos tecidos formados por células mortas. Rangel, a camada córnea da pele é formada só por célula morta, mas não é um tecido. É uma região do tecido com constante troca. Na planta tem tecidos que ficam a vida inteira dela e são formados por células mortas. Tá legal? Outra característica importante, reserva energética. Que tipos de nutrientes o vegetal armazena para quando ele não está se alimentando? A fotossíntese é um processo diurno. Depende de luz. Então, pensando na natureza, tá? Se fosse uma luz artificial igual essa que eu estou gravando aqui, a planta poderia fazer fotossíntese. Ela absorve energia luminosa na faixa do visível. Porém, se eu estou pensando na natureza, a fotossíntese ocorre durante o dia. À noite, a planta não é capaz de fabricar matéria orgânica. De onde ela pega a matéria para sobreviver? Durante o dia, ela produz além do que ela precisa, guarda uma parte e consome essa parte depois. Deu para entender? Então, as plantas armazenam essas moléculas de que forma? Na forma de dois compostos. Elas têm como reserva energética o amido, que é um carboidrato, e também os óleos, que são lipídios. Então, as plantas, como reserva energética, ou armazenam amido, quer dizer, armazenam amido, e também podem armazenar óleos. As sementes são ricas em óleos. Se você gosta de cozinhar, gosta de fazer uma pipoca, não de micro-ondas, mas aquela de panela, tem uma pipoqueira na sua casa, você joga um óleo de milho, um óleo de soja, um óleo de girassol, tudo semente. Esteticamente falando, é muito comum as pessoas usarem óleo de amêndoa, semente. Ah, mas tem óleos em outras partes do corpo do vegetal, Rangel? Tem. Tem folha que é rica em óleo, tem óleo de eucalipto, que pode ser tirado da casca ou da folha. Tem óleo de coco, né, que não tem semente diretamente falando. Então você tem nos vegetais vários locais para reservar óleo, mas as sementes são uma grande reserva e esse óleo vai ser usado depois para dar nutrientes para o embrião começar a se desenvolver, beleza? Então é reserva energética, amido, carboidrato e óleos para os vegetais. Plantas possuem tecidos organizados. Não existe vegetal que tenha células totalmente espalhadas. Então elas se agrupam formando tecidos que ajudam no funcionamento dela. Legal? E toda planta é uma embriófita. Complicou, foi um nome difícil. O que é uma embriófita? Embriófitas são seres vivos, já são vegetais, que têm o embrião desenvolvido dentro da planta-mãe. Como assim, Rangel? Na natureza, as algas, elas são seres de vida livre, né? Tem uma alga aqui, uma alga ali, lá no fundo do mar. Aí se essa alga macho e essa alga fêmea forem cruzar, elas lançam gametas na água, os gametas se encontram, se fecundam e geram um embrião, fora do corpo da mãe. Em todo vegetal, o processo de fecundação, de junção de gametas, ocorre dentro do corpo da mãe. Como nas plantas, a formação do embrião é sempre no organismo materno,
As plantas são conhecidas como embriófitas. Nas embriófitas, o embrião é formado no corpo da mãe. Então, sempre no corpo do vegetal é que vai ocorrer o fenômeno da fecundação, a junção de gametas para a formação do embrião. Tá legal? Como já tem muito detalhe, deixa eu sair um pouquinho da frente para você printar se for o caso.